Glória a Deus, eu estou passando neste momento para estar deixando uma mensagem da parte de Deus, que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 36, que diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aqui é uma mensagem bastante interessante, impressionante para a nossa meditação, porque a Bíblia ela vai nos referir, no capítulo 8, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós olhamos este texto sagrado, este versículo, do capítulo 8, do verso 36, nós então reconhecemos que o homem ele não pode libertar por si mesmo, o homem não tem autoridade para libertar a si mesmo, o homem não tem poder para libertar a si mesmo, o homem não tem autoridade para poder libertar a si mesmo. Ou seja, o homem só pode ser liberto se o Filho vos libertar, se Jesus. Por isso que ele diz no capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto é bíblico. Somente Jesus tem poder para libertar o homem. Somente Jesus tem poder para limpar o homem. Pois a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 61, o versículo 2, no capítulo de número 4, o versículo de número 19 de Lucas, a profecia que Isaías havia profetizado se cumpriu. Jesus, quando ele tem a oportunidade para ler, ele vai abrir no livro do profeta Isaías e vai ler. Basta ler em Lucas capítulo 4, verso 19, dizendo: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, a pôr liberdades aos cativos, a pôr liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, somente Jesus ele tem poder para libertar o homem, pois a Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos capítulo 11, o verso de número 26, foi outra profecia que o profeta Isaías havia profetizado e se cumpriu, e Paulo vai escrever dizendo: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as suas impiedades. Ou seja, somente Jesus. Então nós aprendemos que tem poder para libertar o homem. Você vai ver em Salmos, ou 2 Samuel 22, 2, a Bíblia diz que após Davi ele ser liberto várias vezes de seus inimigos, ele vai reconhecer o Senhor como seu libertador, dizendo: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Ou seja, só Jesus pode libertar os homens que estão sendo oprimidos. Só Jesus pode libertar as nossas vidas das garras dos nossos inimigos, das garras de Satanás. Então só Jesus pode libertar. Davi, ele reconheceu dizendo que ele é o seu rochedo, o seu lugar forte, o seu libertador. Reconhece que Jesus, ele é rochedo, ele é lugar forte, ele é libertador e ele vai te libertar. Ele vai mudar a história daqueles que realmente querem ser livres pelo poder da palavra de Deus. Pois a Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13, Paulo afirma dizendo que ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz em Isaías 53, os versos a seguir, a Bíblia diz que nós andávamos desviados como ovelhas perdidas, sem pastos, sem pastores que cuidavam de nós, sem pastores para nos guiar. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele é o nosso bom pastor. A Bíblia diz que Jesus é aquele que foi ferido pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que Jesus é aquele que foi moído pelas nossas iniquidades. O pecado que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras. A Bíblia diz que nós fomos sarados. Ou seja, só Jesus pode libertar o homem do pecado, porque somente Jesus venceu o pecado.
conforme João capítulo 8, versículo 46, e conforme Hebreus capítulo 4, versículo 15, a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, Jesus é aquele que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, ou seja, Jesus é aquele que nos lavou. Nós estávamos todos condenados por causa dos nossos pecados, porque a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 3, o verso 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos e distantes estamos da glória de Deus, estávamos, porque a Bíblia diz que no capítulo 3, o versículo de número, capítulo 6, versículo 23 de Romanos, a Bíblia diz porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, enquanto nós estávamos nas práticas pecaminosas, enquanto nós não éramos conhecedores da verdade, enquanto nós não fomos livres, libertos, nós estávamos totalmente condenados por causa dos nossos pecados, porque todos os trabalhadores recebem salário, todos os trabalhadores recebem aquilo de fato que eles trabalham, ou seja, se nós trabalhamos praticando o pecado, nós iríamos receber o salário do pecado, conforme a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que era a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o dom gratuito de Deus é a graça. Por intermédio de Jesus, nós somos salvos. Por intermédio de Jesus, nós fomos libertos, como a Bíblia ela é perfeita em nos dizer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, o verso 18, Romanos 6, 18, a Bíblia diz, libertados do pecado, agora fomos feitos servos da justiça, ou seja, outrora nós estávamos totalmente sendo escravos do pecado, totalmente sendo servos do pecado, mas agora, uma vez que Cristo nos libertou, a Bíblia diz que agora, libertados do pecado, nós fomos feitos servos da justiça. Outrora, nós estávamos totalmente perdidos, nós estávamos totalmente em trevas, mas a Bíblia diz no livro de João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andarás em trevas, ou seja, agora nós não podemos continuar na mesma prática. Nós andávamos quando estávamos totalmente aprisionados pelos pecados, vivendo como servos do pecado, do diabo. Agora somos servos da justiça. Deus é justo e Ele fará justiça para todos aqueles que estão na face desta terra. Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia diz, no capítulo 8, verso 32, ou melhor, no capítulo 5, verso 1 de Gálatas, a Bíblia diz que estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a meter debaixo do jugo da servidão, ou seja, depois que nós fomos libertos, nós não podemos voltar. Depois que nós fomos livres pelo fio que nos libertou, nós não podemos tornar a meter de novo, de volta debaixo do jugo da escravidão, que é o pecado. Temos que permanecer conforme Gálatas 5, versículo 1, libertados na liberdade que Cristo nos libertou, porque se nós conhecemos a verdade e ela nos libertou, conforme João 8, 32, devemos permanecer nela, devemos permanecer firme e aguardando a nossa bem-aventurança, o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que irá nos libertar deste mundo. Vale a pena sofrer, vale a pena renunciar, vale a pena cada dia vez mais carregar a nossa cruz. Carregar a nossa cruz significa negar as nossas necessidades carnais, negar aquilo que nós fazíamos antes e agora não fazer, não praticar por amor de Cristo, porque a Bíblia diz que nós estamos sepultados com Cristo, e a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo, ou seja, estamos sepultados nos nossos delitos e revivemos para uma nova história, para a graça que foi manifestada através de Jesus, que nos deu a salvação.
Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração.